Vou convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo de número 121 é um salmo tremendo e poderoso. É um salmo que faz parte de um conjunto de salmos que são conhecidos como cânticos de peregrinação ou cânticos de degraus. E começa no salmo do número 120 e vai até o número 134. Esse conjunto de salmos, então, eram cantados ou recitados pelo povo de Israel quando eles caminhavam. Lembrem que o povo de Israel estava espalhado pela face da terra, e uma vez por ano eles iam para celebrar a Páscoa para Jerusalém. E quando eles estavam a caminho de Jerusalém, quando eles saíam dos seus lugares que eles moravam e caminhavam para Jerusalém, eles enfrentavam todo tipo de perigos. Então eles começavam a cantar, e essa série de cânticos são cânticos chamados cânticos de peregrinação. E essas caminhadas de peregrinação eram caminhadas cercadas de perigos, animais selvagens, assaltantes. Então muitos perigos cercavam o povo de Israel que caminhava, cada um da sua região, rumo a Jerusalém. E é esse cântico, esse salmo de peregrinação que eu gostaria que nós pudéssemos meditar nesta manhã. E diz assim, então, salmo número 121: levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor dioturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Esse cântico, então, esse salmo, um salmo tão assim maravilhoso, tremendo, e nós gostaríamos de meditar nele. Então o salmista, ele inicia com uma pergunta. Na verdade, assim, eu gostaria de iniciar dizendo assim: quando eu li esse salmo, nós lá no Brasil morávamos numa região de praia, de mar. Então não era muito comum a gente olhar para as montanhas, logicamente, né? A gente olhava para o mar. E eu imaginava assim, porque já tinha visto, claro, as montanhas. Lá no Peru tem a cordilheira, lá tem uma estrada, para vocês terem uma ideia da altura, da altitude. Lá tem a estrada, uma das estradas mais altas do mundo, que é a 5.200 metros acima do nível do mar. Então eu começava a imaginar, né, essas alturas. Mas quando eu cheguei para morar aqui, e eu vejo aqui esse vale aqui cercado de montanhas, eu posso ver com mais clareza o que o salmista estava vendo naquele momento. E ele disse assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Olha, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Ele está talvez, provavelmente, pensando no perigo que os montes poderiam trazer à medida que eles caminhavam, porque conforme eles caminhavam, eles não sabiam com que iriam lidar, em que situação eles poderiam se encontrar. Poderia ter um animal feroz, poderia ter assaltantes, poderia acontecer um deslize de terra, poderia acontecer um deslize de pedras, alguma coisa poderia acontecer. E é muitas vezes nessa caminhada da vida que nós vamos caminhando, eu digo: Senhor, o que acontecerá? O que passará? O que acontecerá com os passos que eu estou dando? Estou caminhando para frente, mas eu não sei, eu não tenho previsão do futuro. Por isso eu digo: Senhor, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas aí o próprio salmista, ele responde, né? Porque um dos grandes problemas que a humanidade tem e enfrenta hoje chama-se medo. Chama-se medo. E aqui eu gostaria de compartilhar, como já compartilhei, mas mais uma vez, quando nós chegamos aqui,
fevereiro de 2020, e em março iniciou a pandemia, o meu coração ficou com medo. Não com medo de morrer, não com medo da doença, mas com medo porque passei 5 meses sem conseguir trabalho. E eu disse, meu Deus do céu. E aí eu fiquei paralisado, porque o medo paralisa. O medo, ele paralisa. O medo te deixa sem ação, sem reação. Mas aí nós precisamos entender que o ser humano, ele tem que viver e tem que lidar com essas situações, porque nós temos medo de quê? De perder a saúde, nós temos medo de perder o dinheiro, nós temos medo de perder o trabalho, temos medo de perder a família, temos medo de perder a vida. Isso pode ser paralisante, isso pode paralisar a gente. Mas quem está a caminho de algo não pode se deixar paralisar pelo medo. Precisa entender uma coisa, o próprio salmista, então, como estava a dizer antes, ele vai responder: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que maravilhoso. Olha, o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aprendemos aqui então que para vencermos o medo, nós precisamos retirar os nossos olhos dos montes. O que são os montes aqui nesse contexto e no nosso contexto? São as situações adversas da vida, são os problemas, são aquelas barreiras que muitas vezes, eu estou olhando muito o problema, a situação, a circunstância. Não, precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque quando olhamos para Ele, nós entendemos, se Ele criou tudo, Ele também vai criar a situação para nos tirar desse lugar, dessa condição. É importante nós entendermos isso. Então, nós aprendemos que para vencermos o medo, nós precisamos tirar os nossos olhos dos montes, das situações, dos problemas. Você já pensou na sua vida? Pense agora. Feche seus olhos e pense em todas as circunstâncias difíceis que você já passou. Pense em todas as circunstâncias difíceis que você já atravessou. E quando você atravessou essas circunstâncias, você se concentrou mais no problema que na solução. Você talvez demorou mais em sair dessa circunstância. E agora lembre daquela situação que você se concentrou naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí você saiu mais rápido. É verdade ou não é verdade? Pode abrir os olhos. Quem nos fechou? Quem nos fechou? Continua aberto. Não é verdade? Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente, quando se concentra no problema, nós ficamos paralisados. Nós precisamos ir avante, caminhar, mesmo que seja aos poucos, mesmo que as pessoas digam, mas você está caminhando apenas 1 km por hora, não tem problema. Meu problema não é velocidade, meu problema é chegar no meu propósito. Esse é o nosso objetivo. Na verdade não é problema, não é objetivo. A partir do 3º versículo, então, nós podemos ver 3 características dessa presença protetora de Deus. Ao refletirmos sobre essas características, vamos poder encontrar forças para superar os nossos medos. A presença protetora de Deus, amados, ela é constante. Ele está todos os dias. O que a palavra diz? O Senhor, Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E Ele é onipotente, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, versos 3 e 4, o que vai dizer? Olha, Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Em outras versões diz, olha, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. O nosso Deus, Ele não dorme, Ele é um guarda noturno, Ele está sempre atento. Nós podemos até dormir, ou cochilamos muitas vezes, mas Ele jamais, Ele nunca dorme nem cochila, Ele está sempre alerta. A presença protetora de Deus é pessoal. Ela não é apenas para a igreja,
Ele protege Murilo, Ele protege Marta, Ele protege Excel, Ele protege Daniel, Ele protege Rony, Ele protege individualmente. Ele olha dos céus e diz: meu filho está passando por essa circunstância e eu vou abrir uma porta. Muitas vezes a gente, nessa confusão da vida, por querer fazer a nossa vontade, por querer sair logo do problema, a gente arromba portas. É ou não é verdade? E quando a gente arruma uma porta, essa porta não é bênção para nós. Essa porta se torna uma porta que Deus não abriu, nós forçamos, entramos, e agora para sair, Jesus, é complicado. Pagamos o preço, mas Deus é misericordioso, e se você reconhecer e dizer: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, Ele vai tirar você daquele lugar e abrir uma porta correta para a sua vida. Então a presença de Deus é protetora, é pessoal. O Senhor é seu protetor. Verso 4: certamente não de maneira nenhuma cochila nem dormir tu guarda Israel. Verso 5: o Senhor é seu protetor, como o sombro que protege, Ele está à sua direita. O Eterno, o seu protetor dioturno, como sombra que te guarda, Ele está à tua direita. Como uma sombra que nos protege. Para eles, para o povo de Israel, essa linguagem era muito clara. Sabe por quê? Porque eles quando estavam a caminho do Egito para a terra prometida, o que aconteceu? Deus fisicamente guardava eles durante o dia como uma coluna de nuvem. Por quê? Porque o sol no deserto é tão forte e o chão ele é de areia, ele reflete aquele calor, que se a sensação térmica, ou se a temperatura naquele momento é 45 graus, por exemplo, a sensação térmica chega aos 60. Então é impossível. Então, quando a coluna de nuvem, que era a presença de Deus que simbolizava naquele tempo, o povo de Israel estava embaixo, ele os protegia do sol causticante. Mas também de noite, o contraste é muito grande no deserto, era muito frio, as temperaturas baixavam tremendamente. E o que acontecia? De noite, então, havia a presença de Deus como uma coluna de fogo, e o fogo aquecia o povo. Para você ver como Deus, ele na circunstância que a gente precisa, Ele sempre está presente para nos livrar, para nos guardar. Eles sabiam disso, então Ele disse que a presença protetora de Deus ela é completa. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. É importante que a gente possa entender isso, irmãos. Nós precisamos reconhecer que cada vez que nós caminhamos debaixo da vontade de Deus, Ele está com a sua mão estendida sobre nós. Muitas vezes a gente diz: mas Senhor, não estou vendo resposta, não estou vendo um sinal, não acontece nada na minha vida, não posso perceber a vitória que eu quero. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. E deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes a gente precisa vivenciar algumas circunstâncias na vida. Nós precisamos, sabe o que o Senhor faz? Diz: olha, eu vou permitir isso. Para quê? Para que meu filho possa acordar. Como a gente fala no evangeliquez, acorda para Jesus, né? Acordar, eita, aquele balanço, e a gente acorda e diz: realmente, eu preciso, estou tomando um rumo errado na minha vida, estou tomando outras coisas, não, preciso me alinhar à vontade de Deus. E a vontade de Deus, amado, não é apenas você estar aqui, não é apenas você servir, tocar, não. A vontade de Deus é que a gente possa entender que Ele nos chamou com um propósito. E esse propósito é fazer a diferença nessa terra. Pregando ou não pregando, tocando ou não tocando, estando sentado aí ou não estando sentado, eu preciso entender meu propósito. Se eu estou aqui, amados, não é porque eu almejei ser pastor. Para quem me conhece, sabe
que eu fugia, e ainda de vez em quando acontece algumas coisas, eu digo: Senhor, eu disse que eu não queria, Senhor, me ajude. Mas não é como a gente quer, não é. Muitas vezes as circunstâncias vão nos pegar na vida, somos humanos, estamos caminhando nessa terra e vamos enfrentar situações difíceis. É normal, seja no casamento, seja familiar, seja financeiro, seja de saúde, seja de trabalho, alguma coisa enfrentaremos na vida. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos entender que o guarda de Israel é o nosso protetor. Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele quem cuida de nós. O que diz então nos versos 6 em diante? Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. Ele diz que sempre está protegendo você. O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Verso 8: está sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre. É interessante isso, porque muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa. Eu já me peguei fazendo isso, eu quero vigiar em todo o tempo. Tudo que nós fizermos, coloquemos nas mãos de Deus. Vamos viajar, vamos sair para passear, vamos comprar. Senhor, me ajuda, me guia, me conduz, me protege. Porque Ele está atento. Mas nós precisamos, com essa oração, dizer: eu dependo completamente de Ti. Eu dependo completamente de Ti, Senhor. Se nós não fizermos isso, muitas vezes, inconscientemente estamos dizendo: não, eu tenho autossuficiência. Eu vou, faço isso, aquilo, acontece. Quantas vezes eu já me dei mal por fazer algumas coisas segundo o que eu queria. E olha que quando adolescente eu era impulsivo, mas aí fui amadurecendo, porque a gente não pode viver toda a vida como um adolescente, a gente não pode viver toda a vida como uma criança, a gente precisa amadurecer. E eu era tão impulsivo que uma vez eu dei uma resposta a uma autoridade naquela época, que era meu professor, e eu fui expulso da sala. E aí, expulso da sala, o diretor mandou chamar meu pai e me disse aí na frente do meu pai: como é possível, você é filho de pastor? E aí é complicado, viu? Ou como sofre o filho de pastor, e você não pode errar. E aí eu pedi perdão e comecei a entender: eu preciso mudar, não pela condição de filho de pastor, mas porque eu preciso entender que eu sou diferente. E agora você me vê mais tranquilo, né? Eu aparento tranquilo. Aparento tranquilo. Agora Célia e Jonathan me conhecem. Quando eu quero ser firme, sai de baixo. Não estou botando medo da igreja não, mas é verdade. Por quê? Porque tranquilidade é uma coisa e firmeza é outra. A gente precisa ser firme quando precisa ser firme. E precisa entender que mesmo na paz, na tranquilidade, a gente precisa também agir sem impulsividade, pensando primeiro, ou pensar. O que acontece? Muitas vezes a gente se dá mal porque a gente quer agir conforme o nosso braço, conforme a gente quer. Se fosse assim, Murilo está de prova, assim que nós chegamos aqui, teríamos começado a igreja. Mas eu disse: Senhor, que seja conforme a tua vontade, porque eu não quero fazer nada. Quero contar um testemunho rápido aqui. Lá no Brasil, nós éramos auxiliares de um pastor, uma igreja que fundamos também. Deus nos deu esse dom, nós somos fundadores da igreja. Deus nos deu essa é uma unção, eu acredito nisso. E não vai parar aqui. Deus vai levantar outro pastor que vai ficar aqui e nós vamos pelo mundo fundar outras igrejas. Mas veja bem, nessa igreja específica, o pastor foi convidado para outra igreja, para ser pastor de outra igreja. Ele foi e nos avisou assim, em cima da hora, e disse assim: olha, eu tenho pensado em que você pode assumir essa igreja. Eu disse: eu não, senhor. Olha, eu tinha nessa época
32 mais ou menos. 32 anos. E eu disse: não, Senhor. Se eu fosse levado pela impulsividade, agora, chegou minha hora, né? Chegou minha vez. Mas eu tinha o entendimento que se eu assumisse aquela igreja nesse momento, iria terminar, acabar com o ministério que Deus tinha me dado. Porque não é o tempo. E aí eu disse verdadeiramente: Senhor, me capacita. Porque o homem, muitas vezes, quando chega uma oportunidade dessas, quer abraçar logo. Mas se ela está aqui e ela sabe disso, eu disse em frente da toda a liderança comigo: não, por favor, não é o tempo. E aí chegou o tempo aqui em Portugal, anos depois de nós começarmos uma igreja, porque foi o tempo de Deus. Porque tudo, quando é no tempo de Deus, Deus ele vai fazer prosperar. Quando é no nosso tempo, a gente luta, batalha, sua, faz e nada acontece. Quem começou aqui sabe, começamos numa garagem, um tempo do verão, mas quando chegou o frio, né? Né, Larissa? Eu tocava o violão, meus dedos ficavam duros, tá? Nem com o aquecedor dava certo. Aqui agora está quentinho, né? Vou ter que comprar ventilador. Mas veja bem, amados, é o seguinte: chega o tempo e Deus, começamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses. Em fevereiro estávamos aqui. Você já prestou atenção? Se você chegou faz algum tempo atrás, como começou aqui? Agora temos uma equipe de louvor, tem teclado que é emprestado, né? Compramos esse contrabaixo, o violão já foi a primeira compra, tem um carvão, ganhamos a bateria. Olha, sabe o que é isso? É no tempo de Deus. Eu poderia ter, vou no banco fazer um cartão de crédito e comprar todos os instrumentos para deixar tudo pronto. Não. Deus é quem vai dar no tempo dele todas as coisas. E a gente está, pouco a pouco, conquistando todas as coisas. Deus é fiel. Ele é fiel. Não adianta. Se a gente quer atropelar as coisas, a gente não vai vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Você já pensou? Vivenciamos o Murilo desde o início, desde a garagem. Vivenciamos o início com um violão, com esse pedestal aqui, sem microfone, sem nada, tocando. E agora Deus está fazendo coisas tremendas. Por quê? Porque esse é o caminho de Deus para nós. Quando Deus ele diz: meu filho, vai por esse caminho, tudo vai acontecendo naturalmente. Deus quer que a gente possa entender que nada de ruim vai nos acontecer de forma alguma. Isso significa que nós temos um Deus soberano, um Deus poderoso, a quem podemos recorrer em tempo de aflição, em tempo de angústia, em tempo de crise, em tempo de desespero, em tempo onde tudo parece perdido. Senhor, me ajuda, porque meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nunca dorme, aquele que jamais cochila, aquele que é teu protetor pessoal, aquele que nunca, jamais vai nos abandonar. Porventura, diz também o salmista, poderá uma mãe se esquecer do seu filho? Isso é dificilíssimo, mas já acontece, já aconteceu, acontece e acontecerá. Mas eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de você. Jamais. Você e eu somos amados do Senhor. Nós somos amados do Senhor. Não sei se pode colocar no slide da mensagem. Eu achei interessante porque é assim que nós precisamos andar. Não tenha medo. Por mais que ao lado tenha um precipício, por mais que aqui tenha uma montanha, saiba que se você caminha no trilho que Deus criou para você, você chegará ao seu destino, são e salvo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Não tenha medo. Não tenha
você está alinhado, quando você está alinhada, quando você está debaixo da poderosa mão de Deus, absolutamente nada acontece de ruim. Pode ter uma tempestade, pode até ter uma circunstância difícil,